Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós iremos falar sobre técnicas de estudos e pesquisa científica. Muito bem. Os objetivos da nossa aula: compreender técnicas eficazes de estudo, identificar elementos essenciais de um projeto de pesquisa, aplicar normas da ABNT em trabalhos acadêmicos e diferenciar tipos de pesquisa científica. Bom, então vamos começar. Técnicas de estudos eficazes. Vocês já conhecem os flashcards? Eu utilizo bastante os flashcards para estudar inglês. Ele é o seguinte: são perguntas e respostas para revisar o conteúdo. Você tem a pergunta em um card e a resposta no outro. Então, assim, por exemplo, eu uso essa plataforma aqui, tá? Eu uso esse app, o Anki. Então, você coloca a pergunta ou o texto, por exemplo, aqui em inglês: Do not forget to give back your ducky when you leave the hotel. Então, aí você pensa, qual a resposta disso, ou qual a tradução? Aí está aqui: não esqueça de devolver as chaves quando deixar o hotel. Aí você é que tem que ter a consciência se, será que eu traduzi correto? Será que foi difícil? Se você disser que errou, né? Se você errou, você clica aqui em errei. Ele vai repetir daqui a 1 minuto. Se foi bom, razoável, você acha que mais ou menos, você clica em bom. Vai repetir em 10 minutos. Se foi fácil, você resolveu facilmente, clica em fácil e vai repetir só daqui a 4 dias. Então é um ótimo método de estudo e revisão. Outro método de estudo é o método Pomodoro. Ele alterna foco e descanso. Lembrando que o descanso não é para você usar o celular, assistir uma TV, é um descanso, tal, olhando para um livro, olhando para um quadro, mas não fazendo entreter a mente com outras coisas que não seja tela, tá? Então, mais uma ideia: 25 minutos estudando matemática e 5 minutos de pausa. Aqui um exemplinho: 25 minutos focado. Tá? Pomodoro justamente por conta do tomate, né? Aquele tomatinho, aquele reloginho que é um tomate. Aí 5 minutos de descanso, um cafezinho, uma água, vou ao banheiro. Aí 25 minutos focado, 5 minutos de descanso, e vai alternando isso. Mas lembrando que você vai fazer isso por quanto tempo? Então não é ideal que você estude por 3 horas consecutivas, né? Mesmo usando o método Pomodoro, você tem que dar um descanso depois de 3 horas, você tem que dar um descanso maior. Mapas mentais são ótimos depois que você estudar algo, para você ficar revisando, né? Você estudou e vai fazendo o mapa mental enquanto está estudando e utiliza esse mapa mental para revisão. Então aqui tem um exemplo de mapa mental. Tem o tema principal, que é a pesquisa científica. Aí você vem para os temas secundários, né? Objetivo da pesquisa científica, procedimento da pesquisa científica, abordagem da pesquisa científica, natureza, e vai dividindo isso em ramos, tal. Ou seja, você vai montando o mapa mental. Bom, técnicas de estudo eficazes para revisão. A revisão ela deve ser espaçada. Você estudou hoje, pronto. Daqui a 2 dias ou um dia você vai revisar do mesmo jeito, vou estudar todo o conteúdo? Não, o ideal é você fazer isso. Você estuda hoje, aí faz um resumo, aí revisa amanhã com esse resumo. Depois, 3 dias, né? Depois de passar 3 dias, você revisa de novo. Aí depois você revisa só com 1 semana. Aí depois você fica revisando de semana em semana aquele conteúdo, ou de mês em mês. Tá? Se você está estudando para um concurso ou algo do tipo. Então eu utilizo bastante esse método de revisão espaçada. Eu estudo hoje, faço meu resumo hoje. Aí amanhã eu reviso por esse resumo. Depois de 3 dias eu pego esse resumo e vou estudar novamente. Depois, com 1 semana, você vai observando que vai alargando o tempo, né, de uma revisão para outra. Evite estudar por hora sem pausa, como falei para vocês, né? 3 horas seguidas sem descanso reduz muito o rendimento. Você tem que levantar um pouco da cadeira, tal, esticar, tomar uma água. Muito bem. Agora vamos para a segunda parte da aula. O que são trabalhos científicos? Então nós temos, por exemplo, aqui o artigo. Para que serve o artigo? Divulgar descobertas e conhecimentos científicos para a comunidade acadêmica e para a sociedade. TCC. A gente vai diferenciar agora os diferentes trabalhos científicos, tá? Artigo. Agora TCC, que é trabalho de conclusão de curso. Demonstrar a capacidade de aplicar conceitos e teorias aprendidos, que é o que vocês irão apresentar ao final desse curso, né? Um trabalho de conclusão de curso. Demonstrar a capacidade de aplicar conceitos e teorias aprendidos.
Pode ser que o TCC seja um artigo, tá? O trabalho de conclusão de vocês seja um artigo. Eu não sei como é o projeto curricular de vocês, mas para as graduações do Instituto, o TCC é um artigo. Monografia é um tipo de TCC que aprofunda sobre um tema específico. Então, a diferença dele para um artigo, por exemplo, nesse caso, você vai aprofundar sobre um tema bem específico. Dissertação, contribuir para um projeto de pesquisa mais amplo. Tese, contribuir de forma inédita para o conhecimento. Então, aqui nós temos os diferentes tipos de trabalhos científicos. Então, é interessante que vocês saibam diferenciar cada um, tá? Definindo um projeto de pesquisa. Então, ele deve ter um tema, deve ter um problema, deve ter objetivos geral e específico. O geral é só um, e específico você pode subdividir. Justificativo, metodologia, cronograma e referências. A linguagem científica de qualquer trabalho tem que ser clara, precisa e objetiva, sem ser muito prolixo, né? Sem ser encher linguiça, tem que ser bem objetivo, tá? Prolixo é a pessoa que escreve um monte de coisa que tem um significado apenas. Usar norma culta, impessoalidade, você não vai falar eu, nós, tá? No texto, é impessoalidade. Evitar gírias e opiniões pessoais, tá? Quando for um trabalho que você tiver uma opinião, digamos assim, você vai tecer uma crítica, mas não é uma opinião pessoal, você vai tecer uma crítica científica embasada em referenciais teóricos, tá bem? Deve-se usar as normas da ABNT, tá? Vou passar aqui para vocês, ó, fonte 12, espaçamento 1,5. É claro que depende do tipo de revista, tem revistas que não é fonte Times, né? Já é outra fonte, tá? Então depende do tipo de revista, mas de modo geral, né, segundo as normas da ABNT, fonte Times 12, espaçamento 1,5, margem 3 cm, esquerda superior, 2 cm, direita inferior, numeração a partir da introdução, tá? Lembrando disso, é a partir da introdução que começa a numerar. Deve ter a citação direta, indireta e citação de citação conforme a NBR. Referências NBR 6023. Deve ter elementos pré e pós-textuais. Então vamos lá. Vamos aqui falar sobre o projeto de pesquisa de maneira direta. O objetivo é organizar o caminho da pesquisa. Qual é o objetivo do projeto de pesquisa? Que vocês já vão começar a fazer, né? O objetivo é organizar o caminho da pesquisa, desde cedo. Por exemplo, planejar como será feita uma pesquisa sobre hábitos de leitura. Tá? Digamos que você vai pesquisar sobre isso. O objetivo vai ser esse. Está aqui a estrutura. Resumo, justificativo, referencial teórico, objetivos, metodologia e resultados esperados. Esse aqui é a estrutura de um projeto de pesquisa. Vamos falar sobre cada um deles e vamos colocar aqui exemplos. Resumo. O resumo deve conter a essência do projeto, ou seja, deve trazer linhas gerais que possibilitem a quem lê um bom entendimento do projeto. Ou seja, você vai escrever algo de maneira geral que a pessoa vai ler e vai entender todo o projeto, tá? Sem colocar citações, tá? É o seu texto. Você vai resumir. Um exemplo aqui de um projeto de pesquisa que eu elaborei agora, tá? Que é um projeto. Vou ler aqui para vocês, tá? O projeto Astronomia na Praça será voltado à divulgação científica e ambiental. Serão realizadas observações astronômicas públicas nas praças e escolas noturnas de educação de jovens e adultos, na cidade de Floriano e Barão de Grajaú. Então, tá aqui, eu estou falando de forma geral, tá? Então, a pessoa que vai ler vai entender todo o projeto, esse resumo. Justificativa. Mostra a relevância do projeto. Aqui você vai vender o peixe, tá? É aqui que você vai escrever. Aqui que eu tenho que focar bastante, porque aqui a pessoa que vai ler e vai avaliar meu projeto, ela tem que entender o porquê, tá? E ela vai aprovar meu projeto muito baseado na justificativa, tá? É claro que todo o contexto vale, mas a justificativa é bem importante. Um exemplo aqui de justificativa. Observa-se uma grande carência de atividades práticas de divulgação científica voltada para comunidades externas, especialmente em bairros periféricos e cidades do interior do Piauí. Então, esse aqui é do projeto que eu fiz. O projeto Astronomia na Praça visa preencher essa lacuna, promovendo noites de observação astronômica abertas ao público, com oficinas de fabricação de lunetas em escolas públicas, palestras sobre o céu noturno e educação ambiental sobre poluição luminosa, que dificulta as observações celestes nas cidades, visto que existe o projeto de lei 1400/2021, que reconhece a poluição luminosa como crime ambiental e está em tramitação na Câmara dos Deputados. O projeto tem a iniciativa de contribuir para a popularização da ciência, a valorização da cultura astronômica,
o despertar vocacional de jovens e fortalecimento do diálogo entre o IFPI e a comunidade, com as seguintes metas a serem alcançadas: realizar observações astronômicas com telescópios e material didático, promover palestras sobre astronomia básica e suas aplicações, estimular o interesse de jovens e crianças pela ciência, desenvolver ações educativas sobre preservação do meio ambiente e poluição luminosa, integrar ensino, pesquisa e extensão com atividades interdisciplinares. Então, eu gastei já um pouquinho de tempo nessa justificativa, né, para mostrar, ó, vocês têm que aprovar esse projeto porque a justificativa é essa. Então, é muito importante a justificativa. Referencial teórico. É a base conceitual da pesquisa. Todos devem fazer o referencial teórico. Na nossa terceira quarta encontro, a gente vai falar muito sobre isso, tá? Sobre o tipo de pesquisa, que é a pesquisa bibliográfica. Mas calma lá. Quando chegar lá, a gente explica com mais detalhes isso. E a referência bibliográfica dá crédito às fontes utilizadas. Então, no referencial teórico, você vai embasar, né, a sua ideia em referencial teórico, e lá nas referências bibliográficas você vai colocar as fontes utilizadas, tá? Um exemplo de referencial teórico: a Lei número 11.892 de 2008, que cria os institutos federais, apresenta dentre suas finalidades e características constituir-se em centro de excelência no ensino de ciências, em geral de ciências aplicadas, em particular estimulando o desenvolvimento do espírito crítico voltado à investigação empírica. Artigo 6º do inciso 4 da Lei 11.892 de 2008. Qualificar-se como centro de referência no apoio à oferta de ensino de ciências nas instituições públicas de ensino, oferecendo capacitação técnica e atualização pedagógica aos docentes das redes públicas de ensino. Então, aqui eu estou fazendo a citação, né, a uma referencial teórica baseada na Lei 11.892 de criação dos institutos. Aqui, vamos lá novamente, né, continuando. Os parâmetros, ou seja, eu vou citar os PCNs, Parâmetros Curriculares Nacionais, indicam o estudo da astronomia no ensino fundamental, na área de ciências naturais. A importância de atividades práticas de observação que permitam ao aluno produzir seu próprio conhecimento. Uma forma efetiva de desenvolver as ideias dos estudantes é proporcionar as observações sistemáticas, e ao final eu faço a citação ali, tá? Então isso aqui é o referencial teórico, você vai, fala e cita, mas com suas palavras. E professor, e tem algum momento que eu posso copiar o texto? Pode, tá? Você vai fazer isso, a citação direta. Vocês podem observar que tem a citação direta aqui, ó, tá? Se for um texto maior, aí você faz dessa maneira, tá? Diminui com a letra menor, geralmente 10 ou 11, e recuado, tá? Os objetivos. Define o propósito central da pesquisa, a finalidade principal. Aqui um exemplo de objetivo: levar conhecimentos astronômicos de forma acessível e lúdica às comunidades externas do IFPI, através de ações extensionistas em espaços públicos, além da consolidação do Clube de Astronomia no campus Floriano. Está aqui o objetivo, né? Objetivo geral. Metodologia. Descreve os métodos da pesquisa. Por exemplo, uma das metodologias que você pode aplicar, né? Aplicação de questionários em escolas. Resultados esperados. Dizem respeito, como é um projeto de pesquisa, você está planejando, né? É um projeto, você deve ter indicado os resultados esperados. Dizem respeito ao que se pretende alcançar ou apresentar como produto a partir dos objetivos cumpridos. Realização de os resultados esperados, né? Continuando. Exemplo: realização de pelo menos 8 eventos em praças públicas, participação de no mínimo 400 pessoas da comunidade, produção de material didático e audiovisual, publicação de artigo de relato de experiência no Integre FPI. Está aqui, resultados esperados. Referência bibliográfica, conforme a ABNT. Está lá no final. Foi o material que eu usei. Tá? Acesso em 13, tá bem? Tudo conforme a ABNT. Citações longas, como eu falei para vocês, né? Recuo de 4 centímetros, fonte menor, geralmente 10 ou 11, sem aspas, tá? Isso você deve citar. Se você quiser copiar e colar na citação direta. A linguagem científica, clara e impessoal, como eu falei para vocês, evite eu acho. Ao invés de falar eu acho, você pode colocar observa-se que, tá? Nada de pessoalidade, é impessoal. Observa-se que, em vez de dizer assim, nós achamos, eu acho, eu penso, tá? Você não vai colocar isso. Bom, vamos agora para a terceira parte. Tipos de pesquisa científica. Eles podem ser por abordagem, por objetivo ou por procedimento. Se for por abordagem, quantitativa, qualitativa ou mista, ou seja, você pode juntar as duas, é uma pesquisa quanti-qualitativa. Por objetivo, exploratória, descritiva, explicativa. É claro que você pode mesclar, né? Abordagem é uma pesquisa quantitativa exploratória.
bibliográfica, quantitativa, exploratória, bibliográfica, que é o procedimento, né? Então você pode misturar esses tipos de pesquisa aqui, tá? Sendo que por abordagem quantitativa, qualitativa mista, por objetivo, exploratória, descritiva, explicativa, por procedimento, bibliográfica, estudo de caso experimental. Então, professor, a pesquisa pode ser mista, descritiva e estudo de caso? Pode, certo? Por abordagem, então vamos falar sobre cada uma delas, tá? Vamos falar sobre a por abordagem e citar cada uma delas, tá? Vamos lá, discutir cada uma. Por abordagem, ela pode ser qualitativa, quantitativa ou mista, lembra? Qualitativa, analisa opiniões e experiências. Então, quando ela é qualitativa, analisa opiniões e experiências. Por exemplo, entrevistar professores sobre métodos de ensino. Então, sua pesquisa pode ser qualitativa, como exemplo, entrevistar professores sobre métodos de ensino. Quantitativa, coleta dados numéricos. Pesquisar, exemplo, pesquisar quantos alunos usam mapas mentais. Ou pode ser mista, né? Você pode usar tanto qualitativa, entrevista, como quantitativa, coletar números. Por objetivo, ela pode ser exploratória, conhece temas pouco estudados. Então, é exploratório. Você vai fazer a pesquisa sobre temas que são pouco estudados. É exploratório. Você vai explorar ali, ó, vamos pesquisar o que tem sobre isso que tem muito pouco. Por exemplo, estudo inicial sobre o uso de ar na educação infantil. É um tema que está em alta, tá? Tá em alta, mas tem poucos estudos. Tá? Se fala muito, mas tem poucos estudos. Então, estudo inicial sobre o uso de ar na educação infantil. IA está em alta, mas na educação infantil. Tá? Então, digamos que esse tipo de estudo é exploratório. Então, você vai ter que definir isso no seu projeto de pesquisa. Tá? Você vai ter que definir quantitativa, se ela é quantitativa ou qualitativa ou mista, ela é exploratória. Continuando. Continuando sobre por objetivo. Ela pode ser descritiva, nós já falamos sobre exploratória, agora descritiva. Objetiva é caracterizar certo fenômeno. Então, se ela é descritiva, objetivo é caracterizar certo fenômeno. Por exemplo, descrever as características de certa população. Então existe uma população ribeirinha e você quer saber, já que vocês são da área de linguagem, né? Você quer saber as gírias utilizadas pela população ribeirinha, por exemplo. Então é um fenômeno que ocorre, né, naquela região. Floriano tem um fenômeno, né, quando eu vim morar aqui, tem um fenômeno que é fala molecagem. Aqui não fala molecagem, onde eu nasci, fala molecagem, né? Aqui fala molequeira. Então é um fenômeno, descrever as características dessa população, por exemplo. Por que falar molequeira? De onde veio esse fenômeno de falar molequeira? Pode ser explicativa, pode ser a continuação de uma pesquisa descritiva. Então, houve a pesquisa descritiva, você quer explicar, né? A pessoa só descreveu. E agora você vai explicar essa descrição. Por exemplo, você vai descrever o professor José. Ele é professor de física no campus floriano, tem família, assim, então você descreveu. Agora você vai explicar, né, a vida do professor, como foi que ele chegou aqui, certo? Então vai identificar a identificação de fatores que determinam um fenômeno e exige que esteja suficientemente descrito e detalhado. Tá? Então ela é explicativa nesse sentido. Você já tem a descrição do fenômeno, agora você vai explicar. Vou falar agora para o procedimento, que é o último, né? Ele pode ser bibliográfico. Você vai fazer análise de material publicado. Por exemplo, você vai revisar artigos sobre educação financeira. Então, se sua pesquisa é bibliográfica, tá aí, ó, você vai analisar material publicado. Estudo de caso é amplamente usado nas ciências biomédicas, sociais e educacional. Já vi muito estudante fazendo TCC com estudo de caso, é muito legal. Visto que tem um foco em conhecer com profundidade o como e o porquê de uma determinada situação que se supõe ser única em muitos aspectos. Por exemplo, evasão escolar, investigando os motivos que levam os alunos a deixar de frequentar as aulas. Está aí um estudo de caso. Experimental, você vai testar hipóteses ou teorias. Tá? Lembrando que tem diferença, né? Hipótese e teoria. Hipótese, por exemplo, nós temos a hipótese. É o eu acho, eu penso. Não é teoria. Teoria é quando você já tem tudo bem fundamentado. A hipótese é só aquela primeira ideia. Só uma hipótese. Depois que você fundamenta muito bem, ele vira teoria. Tá? Você experimental, você vai testar se ouvir música melhora a memorização. Então, é um tipo de pesquisa experimental. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Já tem atividade para vocês fazerem, tá? Um questionário sobre o tipo de pesquisa, sobre o uso da ABNT, beleza?
Então, até mais, sucesso.